Pessoal, hoje estamos mais um encontro do nosso projeto Mente Orientada e, como sempre, a ideia nossa é, pelo menos uma vez cada 30 dias, trazer algum tema, algum assunto que possa ajudá-los na área da saúde mental, fazer assim uma psicoeducação. A finalidade aqui não é diagnóstico, a finalidade aqui é fazer uma reflexão, divulgar divulgação de conhecimento, e aí depois cada pessoa que achar interessante na sua cidade ou conforme a sua condição, o seu plano de saúde, ou algum órgão do município, ou consulta particular, a pessoa procure ajuda, ou vai comprar livros, procurar o autoconhecimento, que essa é a ideia nossa aqui, falar sobre conhecimento, tanto visando a saúde mental, saúde emocional, né? E saúde espiritual. Em alguns momentos também faremos algumas reflexões sobre a palavra de Deus também, porque cremos que todo o conhecimento provém de Deus para nosso bem-estar nessa caminhada aqui e também na nossa caminhada cristã. E o tema de hoje é aprendendo a dizer não. Eu sou Rubens Neves, sou psicólogo da cidade aqui de Dracena e sou um dos colaboradores aqui do grupo. Por que fazer uma live sobre aprender a dizer não? Aprender a dizer não é aprender a se posicionar, aprender a ser autêntico, aprender a defender os seus direitos, defender a sua dignidade. Mas também não é sair falando não e maltratando as pessoas. Então, existe um modo, existe uma maneira de colocar este não. Ô, Daniel, você já aprendeu a dizer não, Daniel? Então, mais ou menos. Eu acho que é uma dificuldade, inclusive é uma dificuldade cultural do brasileiro, né? O brasileiro, mesmo quando ele vai, vamos supor, né, dizer não, ele não diz diretamente, né? Ele dá desculpa, depois nós vê, vamos ver como é que vai ser. Ele prefere, às vezes, enrolar do que ser direto. Às vezes, no estrangeiro, depende do país, né? Mas é mais seco, assim, dizer, não, não vou. Para nós sou até sem educação, né? Mas, na Isso. verdade, é cultural isso também. Sim, é cultural. Eu conversei esses dias atrás com um paciente lá da Alemanha e ele fala que lá as pessoas são muito diretas, né? As pessoas falam e pronto, né? E o brasileiro dá muita volta, né? É o que você falou, a nossa cordialidade, para não falar, às vezes, direto que a gente não vai fazer alguma coisa ou que a gente não concorda, a gente fala, eu vou pensar, vou ver, faz parte da nossa cordialidade. Mas, na vivência, numa empresa, na vivência dentro do casamento, no nosso relacionamento com os filhos, no relacionamento dos pais, dos filhos com os pais. É, não dá para ficar, vamos dizer assim, Daniel, não dá para ficar em cima do muro. Chega uma hora que eu preciso colocar minha opinião. Até porque, se eu não coloco a minha opinião, para evitar um conflito, talvez, eu acabo sendo submisso, eu acabo não falando o que eu penso, eu não me posiciono, e a longo prazo, isso pode provocar uma depressão, uma baixa autoestima, e às vezes, quando a pessoa vai realmente se manifestar, vai falar o seu não lá na frente, às vezes esse não sai com muita raiva, sai com muita revolta, porque estava guardado, né? Estava entalado ali, e esse não pode sair de uma maneira muito agressiva, pode destruir. Então, aprender a dizer não é aprender a se comunicar. Então, aprender a dizer não é aprender a
colocar suas emoções. Vamos pensar um pouco, Daniel, dentro do casamento. Depois nós vamos entrando em várias áreas e você vai me corrigindo aí se eu esquecer alguma parte. Mas vamos pensar dentro do casamento. Todo casal tem conflito. Todo casal tem algum atrito. Todo casal briga. Não importa se tem 5 anos ou se tem 50 anos de convivência. Eles vão brigar em algum momento. Mas essa briga não é uma briga de armas, não é uma briga que um tem que destruir o outro, um tem que acabar com o outro. Não, é aquela briga saudável onde cada um está defendendo o seu ponto de vista. Suponhamos que um quer comprar um carro e o outro fala, não, não é hora de comprar o carro ainda, o dinheiro nosso está curto. Ou um quer comprar o carro A, o outro quer comprar o carro B. Vai haver uma divergência, uma discórdia, uma briga, uma boa briga. Na educação dos filhos, vai haver pontos de vista diferentes. Então, o que todos os casais precisam aprender? Se comunicar melhor. Aquilo que eu digo nas palestras, de ter uma boa briga, uma boa discussão. O que você acha, Daniel? Esse é um grande desafio, né? Porque eu acho que o conflito, e um conflito ruim, então, né, não é uma boa briga. O conflito ruim, tanto no casamento, quanto dentro de uma empresa, né? As pessoas que trabalham junto em outros lugares também, ele vai ser, eu acho que grande parte ele se origina das falhas de comunicação. A partir do momento que a comunicação vai falhando, a coisa vai se degringolando, né? A coisa vai se piorando, né? O conflito vai se tornando cada vez pior. Isso. Dentro do casamento, um dos motivos que faz com que a pessoa fique guardando o não, fique evitando o não, muitas vezes é o medo mesmo, a insegurança de falar assim, ah, se eu falar alguma coisa, se eu reclamar, ele pode ficar com raiva, ela pode ficar com raiva, a situação pode se tornar uma briga, pode às vezes até haver uma separação um dia, sabe aquele medo de ficar só, medo da coisa fugir do controle? Aí a pessoa se fecha. Mas isso vai fazendo com que a pessoa perca até a sua luz, ela perca o seu, vai perdendo o seu brilho. Porque quando eu me posiciono, quando eu defendo a minha ideia, quando eu falo o que eu penso, pode gerar um pouco de atrito, e vai gerar o conflito, que eu disse, vai gerar a boa briga, mas depois eu vou respeitar, eu vou considerar aquela pessoa. Mas quando a pessoa não se posiciona, dentro do casamento principalmente, ela vai ficando sem brilho. Então, se a ideia era passar o papel do o bonzinho ou a boazinha, pode às vezes pegar o papel de o bobinho ou a bobinha. Ou seja, para ele tanto faz, para ela tanto faz. Ela não tem opinião própria, ele não tem opinião própria. Então, pode ter o efeito contrário, de perder o brilho, de ficar uma pessoa sem graça. Então, não tem problema você expor os seus gostos, os seus pensamentos, mas claro que depende da maneira, que é isso nós vamos conversar mais para frente. Como colocar isso aí. Mas, por exemplo, se vai num restaurante e vão sair para comer alguma coisa, e um gosta de peixe, outro gosta de churrasco. Ah, eu vou no lugar que tem peixe, mas eu não gosto de peixe só para agradar aquela pessoa. Tem que ter um diálogo. Tem que falar, olha, vamos procurar um lugar que tenha aquilo que agrada a todos nós. Ou seja, quem quer comer peixe, come peixe. Quem quer comer um churrasco, come um churrasco. E está tudo certo. Então, a pessoa se manifestar, a pessoa falar,
ela melhora o seu valor. É claro, né, Daniel, que a gente sabe que existe algumas situações, algumas formação assim de casal em que o outro lado não admite de maneira nenhuma ser contrariado, não ouve a voz do outro, não suporta ouvir o não, existe, e em alguns casos, ainda bem que não é a maioria, é a minoria, pode até partir para um lado de uma violência, não só violência verbal, mas até violência física, se for contrariado. Nesses casos mais graves, nesse caso assim, bem complexo, aí já é outro tipo de autoconhecimento que a pessoa está precisando. Da mesma maneira, ela está precisando aprender a dizer não. Só que o não dessa pessoa já vai ser um não diferenciado. Vai ser um não com outras atitudes, com outros comportamentos. Mas, na maioria das vezes, pela nossa experiência na clínica, é falta de habilidade. E um dos dois, às vezes, vai ter que achar um caminho para trazer aquela pessoa para o diálogo. E em alguns casos, vai precisar de ajuda profissional, vai precisar de um mediador, vai precisar de uma mediadora para ajudar aquele casal falar, para que a pessoa, vamos colocar que seja alguém que não admita ouvir o outro, que dentro do processo terapêutico, a pessoa possa ter um espelho, onde ela possa se enxergar e ver que aquela disfunção dentro do casamento, em boa parte, é causada por ela. Então, ela precisa, mesmo que tenha boas intenções, mesmo que na sua mente a sua ideia seja melhor, que seja um bom pai, que não deixa faltar nada em casa, que a casa está tudo perfeito, mesmo que esteja assim, mas precisa valorizar o outro, precisa deixar o outro ter a sua voz também. Porque senão não é uma parceria, senão não tem a cumplicidade. Ah, mas ela não trabalha. Ah, mas a renda maior é minha, não é minha, não é dele. Tudo bem, mas precisa ter a cumplicidade, o respeito, a consideração, independente se a renda é maior desse ou daquele. Independente se as suas decisões estão sendo acertadas, mesmo assim, tem que haver o diálogo. Aí entra num ponto também complicado, Daniel, porque os homens têm a tendência de serem calados, de falarem pouco, de serem mais introvertidos. E eu costumo falar, às vezes eu vou em alguma palestra, em algum lugar, eu brinco até com quem está ouvindo ali a palestra, né? Eu falo, olha, não sei se aqui na cidade de vocês tem o mesmo problema de outras cidades por aí, mas existe uma epidemia em que os homens não estão falando. Os homens estão perdendo a capacidade de se comunicar. Eu acho que não é o problema da cidade de vocês. Então, em muitos casos, o homem não se comunica e às vezes se comunica mal. Mas a mulher precisa sim achar um caminho para tocar esse assunto. Agora, por que que a palestra chama Aprenda a Dizer Não? Não funciona chegar no Daniel e falar assim: você é um chato, você não conversa, eu me arrependi de casar com você, porque você conversa com todo mundo, mas você não conversa comigo, desse jeito não vai funcionar, né, Daniel? Partiu para o ataque, partiu para a agressão. Todo mundo que é atacado sente necessidade de se defender. E a defesa é proporcional. Então, tem que aprender como que eu vou conversar com essa mulher, como que eu vou conversar com esse marido. Não é Vai isso? haver um contra-ataque, né? Imediatamente. A defesa vai ser um contra-ataque, e às vezes um contra-ataque certeiro.
Às vezes um chuta na canela, o outro já chuta no estômago. Aí um dá no estômago, o outro já dá no rosto. Isso é não saber brigar, não saber colocar o não, porque é natural de um diálogo a pessoa não concordar comigo. Ela não concorda. Então eu presto atenção que ela não concordou e eu preparo os meus argumentos. Pode ser que eu vou falar um pouquinho mais alto, pode ser que ela vai falar um pouquinho mais alto, mas isso é um diálogo. Está havendo um diálogo. Agora, quando alguém fala assim, Daniel, não quero saber. Você é burro, você é ignorante. Com você não dá para conversar. Isso não é diálogo, já acabou. Já trancou as portas. Então, dentro do casamento, nós precisamos aprender a colocar este não. E às vezes a pessoa tem muita dificuldade devido à criação, devido ao temperamento, devido à personalidade, devido ao muito sofrimento que teve na infância, devido ao ambiente onde foi criado, onde às vezes a mãe ou o pai também não falava nada, ou quando falava, falava de uma maneira muito agressiva. E algumas vezes também, Daniel, essa pessoa tem alguma dificuldade realmente, até com a saúde emocional. Começa a falar um pouquinho, chora um monte. Começa a falar, já explode em raiva, em ira, não controla os impulsos. Aí a pessoa fala assim: eu não vou falar nada porque eu me conheço. Se eu falar, eu vou ofender, eu vou machucar, eu vou atacar. Então eu não falo nada. Parece uma boa tática. Na verdade, dependendo da situação, é uma boa tática. Se a esposa está nervosa demais e o marido vê que não há condições de ter um diálogo naquele momento, é bom recuar. Falar, olha, depois a gente conversa, tal, achar uma maneira educada, uma maneira gentil de falar, depois a gente continua. Ah, mas você isso, mas depois a gente conversa, agora não dá, daqui a pouco a gente tem que sair, é, eu não estou bem agora, depois a gente conversa. Perceba que eu estou recuando, mas sem atacar. Sem falar assim, olha, não dá para conversar com você, você é insuportável, você é mal educada, você é agressiva, você não ouve ninguém. Não, aí eu não estou me afastando com educação. Eu me afasto com educação, com respeito. Então, ficar calado nesse momento seria inteligente, tá bom. Agora, o que não seria inteligente é ficar calado 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana e se fechar. E isso não seria legal, porque esse silêncio de vários dias se transforma em desprezo. Aí tem o efeito de um ataque também. Então, o que que seria o correto? Amanhã ou depois, quando tiver uma oportunidade, eu gosto de falar na hora do café, na hora daquele relaxamento. Aí pode dizer assim: ontem nós conversamos aquele assunto assim, 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 e eu gostaria de dar minha opinião sobre aquilo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de que a gente fizesse uma reflexão sobre aquilo que aconteceu. É fácil fazer isso, Daniel? No começo deve ser complicado. Não é fácil. Mas por isso que existe terapia, por isso que existe oração, por isso que nós precisamos ter uma humildade, mesmo que estivermos cobertos de razão. Mas nós temos que ver qual o valor, qual que é a nossa análise, nosso pensamento sobre o casamento.
Se o casamento é importante para mim, faz parte dos meus princípios e dos meus valores, da minha fé, da minha espiritualidade, se eu tenho filhos, também é uns valores que eu tenho que pensar, eu vou pegar tudo isso como uma força para mim me esforçar para mudar o meu comportamento e mudar a minha fala. Concordo com você, Daniel, não é fácil, mas se a pessoa tem um casamento de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, e ela tem o valor, ela vê o valor que tem aquilo ali para ela tem que colocar tudo isso na balança e se esforçar para começar a fazer diferente. Negar a si mesmo o seu, o seu ponto de vista, a sua vaidade, o seu orgulho, porque muitas vezes a pessoa tem certeza que ela está correta, que ela está certa. Mas e se ela deixar o orgulho de lado e a paz voltar no casamento? Se a paz voltar ao lar? Se, se isso faz parte dos meus valores, se colocando na balança dos pontos positivos da minha esposa ou do meu marido, e se eu não tenho pretensão, sonho, vontade nenhuma de partir para o divórcio, então eu vou me esforçar para isso. Agora, se eu guardar comigo o orgulho de que eu não levo desaforo, aí eu não tô tendo a boa briga. Vai chegar um momento que um dos dois vai falar: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Então, não houve a intenção, vamos dizer, de procurar a paz. Claro, dentro daquilo que eu falei para você, colocar dentro da balança, que quem está dentro sabe os pontos positivos, os pontos negativos, a sua fé, a sua espiritualidade, a consideração, a família, tudo. Aí a pessoa vai pensar em como treinar. Claro que tem várias dicas, né? Várias maneiras de como iniciar esse treinamento para aprender a dizer não, e aqui não vai dar tempo da gente falar tudo. Mas um exemplo, Daniel, do que a pessoa poderia falar neste momento, do não, é ficar em silêncio, aguentar. Tem uma técnica que alguns palestrantes falam, de deixa um copo d'água por perto, se a coisa está esquentando com o casal, e na hora que a coisa começa a pegar fogo, toma água. Se toma água algum tempinho ali, você vai estar se ocupando para baixar seu nervoso, sua irritação, e pede uma pausa, pede um tempo. Fala: olha, vamos continuar depois, né? Vamos conversar depois. Isso nós estamos falando dentro do casamento. Você atende na clínica, Daniel? Não lembro se você atende na clínica. Atualmente não, estou trabalhando na escola, Você já com atendeu casais? educação. Não, casal não. Rapaz, hoje em dia está uma onda, vamos dizer assim, uma epidemia de divórcios. E isso tanto dentro do meio cristão, do meio evangélico, como fora. Antigamente, os números fora do meio cristão eram maiores do que dentro do meio cristão. Mas hoje, dentro do meio cristão, também aumentou. Tá? Mesmo aumentou igual, está lá fora. Então, hoje, e claro que não vamos julgar, porque isso é particularidade de cada um, não tem problema. Agora, o que nós precisamos é o seguinte: se porventura já passou por uma relação, está na segunda ou está na terceira,
tem que lutar para ficar onde está. Tem que lutar para ficar onde está. E isso só é possível, Daniel, dentro do autoconhecimento, dentro de aprender a se comunicar. Lembrando, né, que brigas sempre haverá. Só precisamos aprender a brigar. Tem que ter uma boa briga. Você está na área educacional nas escolas, Daniel? Isso. Vamos conversar um pouco, então, sobre aprender a dizer não do adolescente. Você tem visto, dentro do ambiente escolar, assim, adolescentes com dificuldades para falar o não ou para ouvir o não, Daniel? Sim, inclusive tem relatos de criança até, na rede pública, né, que simplesmente não pode ouvir o não, né? A criança desregula completamente quando ela é contrariada. E aí a dificuldade está no professor, né, nos profissionais da educação em pôr limite nessa criança. Isso. A questão do limite das crianças sempre foi importante, mas dá a impressão, viu, Daniel, que de uns anos para cá parece que afrouxaram um pouco os limites. Agora, quem que afrouxou os limites? Nós, os pais. Na linha do aprender a dizer não, eu estudei uma época, fiz umas pesquisas sobre felicidade. Eu gosto muito desse tema também. Inclusive, fiz uma pós-graduação do tema da felicidade. Então, dentro dessa matéria felicidade, nós aprendemos que para combater um pensamento, uma emoção negativa, nós precisamos de 3 emoções positivas para ficar equivalente. Porque a emoção positiva, negativa, Daniel, ela tem muito mais peso do que a emoção positiva. A negativa Positivo. tem muito mais peso. E é fácil a gente comprovar isso. Olha só, você está lá na escola, fazendo o seu trabalho. Alguém chega e elogia você. Fala assim, Daniel, você é um excelente profissional, gostamos de você, tá? Você é um cara legal, o ambiente aqui fica melhor com você aqui. Ponto. Você vai gostar de ouvir aquilo ali, mas há uma grande chance, Daniel, de passar algumas horas você até esquecer aquilo ali. Meio que passar, talvez você vai relembrar à noite para contar para a esposa, ou amanhã para comentar com um colega, mas vai passar rápido. A emoção positiva não é aquela emoção que bate ali e fica grudadinha, te acarinhando o dia inteiro. Ela fica um pouco ali, mas depois ela vai desgrudando. A emoção positiva. Agora, a emoção negativa, ela é diferente. E ela tem muito mais peso. Por exemplo, se você estiver lá dentro, se você estiver lá dentro do seu ambiente, lá fazendo o seu serviço, mesma coisa. E a pessoa chega lá e fala assim: Olha, Daniel, eu não gostei do que você falou na reunião hoje cedo. Você foi agressivo, você faltou com as boas normas, com os bons modos, e sai de perto. Rapaz, isso vai grudar em você. Se, se você não almoçou ainda, é perigoso você perder o apetite. A crítica tem um peso muito maior, né, em nós do que um elogio. A crítica faz isso aqui, Daniel. Gruda. Na comparação, eles falam assim: o elogio é teflon, ele bate e desliza a panela com teflon, e a crítica é o velcro na roupa. Bate e gruda. Fica grudadinho. Se você não tinha ido almoçar ainda, é perigoso você até perder a fome. É perigoso você ficar pensando assim, mas
quanto que foi, como que eu falei, mas eu só falei a verdade, eu só falei o que tinha que ser falado, eu falei coisa que eu já tinha falado em outras reuniões. Você vai ficar procurando, você vai ficar sofrendo um bom tempo para tentar digerir aquilo ali. Até que depois você pode até conversar com alguém e eles vão falar assim, não, imagina, o que você falou foi perfeito, não tem nada disso não. Falou uma coisa, você vai precisar de mais duas confirmações, pelo menos, de outras pessoas que participaram daquela reunião, daquela palestra, para você ficar mais equilibrado. Você vai precisar de pelo menos três. Isso só para empatar, viu, Daniel? Não é para dizer que você vai ficar contente, não. Então você já vai ficar meio assim, bom, então não foi uma unanimidade, não foi bem do jeito que falaram, então vai amenizar um pouco o seu emocional. Mas eu estou falando isso para voltar na criança, no adolescente, certo? É, como tem emoção 3 por um, três pensamentos positivos para um negativo, para deixar equilibrado, foi feita essa mesma pesquisa dentro do casamento. Dentro do casamento é diferente, Daniel. Precisa de 5 emoção positiva para equilibrar uma negativa. Então, se na segunda-feira você teve um estresse com a patroa, você teve um problema lá, que a coisa não ficou boa para o seu lado, não adianta à noite você chegar com flor e achar que isso aí vai resolver. Você pode até vir com a flor à noite, você pode. Vai redimir um quinto só do que aconteceu cedo. Na terça-feira, você vai ter que continuar fazendo alguma coisa, vai ter que levantar mais cedo, vai ter que buscar aquele pãozinho que ela gosta, vai ter que varrer a casa, vai ter que fazer alguma coisa a mais na terça-feira. Na quarta, na quinta, na sexta, é 5 emoção positiva por uma no casamento. Mas você fala, mas por que tudo isso? Porque o afeto, o amor envolvido no casamento é muito diferente do afeto, do amor envolvido de uma colega de serviço. É diferente a proporção da dor, da ofensa que você faz para uma colega de trabalho, para a sua esposa. A dor é maior, certo? Então é 5 por um. Mas ainda vamos chegar no que eu estou falando do jovem. Também no ambiente de trabalho, numa reunião, suponhamos um conselho de classe aí, num trabalho seu aí, que vai fazer uma reunião com 20 pessoas, e você tem uma ideia delicada, alguma coisa que você queira colocar. No clima organizacional, a pesquisa diz que é 6 por um. Se você vai colocar uma ideia que é uma ideia delicada, uma ideia complicada para lançar para o grupo, você tem que contar com pelo menos mais 6 pessoas que você sabe que vai te apoiar para aquele assunto ir para frente. Se você não tiver 6 pessoas para te apoiar, uma ou duas que for contra aquele projeto seu, você já fica sozinho. Você precisa ter pelo menos 6 já conversado nos bastidores, para equilibrar isso no ambiente de trabalho. Agora, o Daniel, falando assim, então até parece que quanto mais emoção positiva, quanto mais sim eu receber, então sempre vai ser melhor? Não. Aí é onde entra a parte da educação dos filhos. Entra a parte que nós vamos falar da escola. No caso da emoção positiva, tanto faz se é para os filhos, ou com a esposa, ou com o marido, é 11, 10, 11 por um, já excedeu. Já vai fazer mal, em vez de fazer bem. Vou te dar um exemplo. Você tem um filho adolescente. Ele chega em você e fala assim, Daniel, pai, vou na casa do João, que vai ter um trabalho de escola hoje, e eu volto 7 horas da noite. Aí ele vai, você fala, tudo bem, pode ir. Ele vai e volta às 7 horas. Falou que ia voltar às 7 horas. Aí outro dia ele fala assim, ó, vou fazer o trabalho lá na casa do amigo, não vou ficar até a meia-noite. Tudo bem, pode ir.
Aí, outra vez, ele fala para você assim: olha, aquele meu amigo que mora na outra cidade, o trabalho vai ser lá na casa dele hoje, só que a gente vai agora no sábado e vamos passar o final de semana lá. Talvez volta hoje, mas eu acho que a gente vai ficar, vai voltar no domingo. Tudo bem. Aí ele liga para você de lá e fala: ó, pai, não vai dar para vir embora no domingo, eu vou voltar na segunda, tá? Tudo bem. Isso não pode. Esse excesso de sim vai colocar na cabeça desse adolescente o seguinte: meu pai não está nem aí para mim. Eu posso fazer o que eu quiser, que ele vai me defender, que ele vai falar que eu estou certo e que eu posso tudo. Ele pode pegar, como você ama demais o filho e ele pode tudo, e ele pode pegar com outro sentido também. Meu pai não está nem aí para mim. Meu pai não liga para mim. Então é necessário o pai dizer não para o filho. A mãe é necessária dizer não para a filha. É necessário o pai confrontar o filho no rosto dele e falar assim: você está errado, eu não concordo com você. É necessário. Isso não quer dizer que não ama. Isso não quer dizer que diminuiu o afeto. Isso não quer dizer que ele não ama incondicionalmente, mesmo que o filho faça coisa errada, mesmo que ele faça aquilo que o pai não concorda, ele vai perder prêmios, vai perder bonificações, vai perder elogios. Isso ele não vai ter. Mas o pai continua amando, incondicionalmente, porque é o filho desobediente, é a filha rebelde, mas continua sendo filho, continua sendo a filha. Agora, o que nós estamos vendo muito hoje, Daniel, e você está na educação, você vê isso aí com mais facilidade, né? Filhos mandando em casa, né? E mais triste ainda, eu acho que você até pode me dizer melhor sobre isso. Pais indo na escola para brigar com os professores, defendendo os filhos. Acontece isso? Acontece, e um dos problemas é que o filho ele já vem de casa acostumado com essa constante, esse excesso de permissão. E aí, às vezes, na escola vai ser o primeiro lugar que ele vai ser confrontado com não, com, com regras, com autoridade. E aí, como ele não, ele está acostumado a não ter aquilo, então ele se desregula, né? Então a criança já vai se desregular mesmo. Tem casos de pai que, para completar, né, para piorar as coisas, ainda não compreende, que às vezes até criticar os profissionais da escola, etc. É triste. Mas aproveitando o gancho que nós estamos falando aqui do amor incondicional pelo filho, essa é uma das dicas também que a gente passa na terapia, Daniel, para a pessoa aprender a dizer não. Ela tem que ter um amor, assim como ela tem um amor incondicional pelo filho, também tem que ter o amor incondicional por si próprio. Tem que se valorizar, sabe? Se eu não me valorizo, se eu não me trato bem, se eu não gosto de mim, como que o outro que está do meu lado vai me tratar bem? Como que vai me valorizar? Então, essa analogia do amor incondicional do filho ao filho, nós temos que ter por nós mesmos para aprender a dizer não, para aprender a se posicionar. Entenda que aprender a dizer não não é aprender a dizer não para ser agressivo, para ser assim, egocêntrico. Não, não é isso. Porque o egocêntrico, ele é o centro de tudo. Agora, eu aprender a dizer não, eu vou ser assertivo. Eu vou colocar o seguinte: é, você tem valor e eu também tenho. Eu respeito você, você me respeita também. É assim.
Agora, no ego, a pessoa fala assim, eu não vou dizer não, porque vai parecer que eu sou egocêntrica, eu estou pensando em mim. Não, vai depender do jeito que você colocar. Por isso que o não, ele tem que vir com justificativa, ele tem que vir com explicação, ele tem que vir acompanhado de gentileza, acompanhado de respeito, Eu acho, acompanhado de empatia. eu acho que já tem uma pergunta aqui que acabaram de colocar, o perfil é gole de chá. Certo. E aí a pessoa colocou que gostaria de receber dicas para saber dizer não a filho hiperativo, uma criança. Sim. Aí acho que isso já está até respondendo aí. O filho hiperativo vai ser mais difícil, vai exigir mais trabalho da mãe e do pai. O filho com TOD, né? Transtorno opositor desafiador, vai ser mais difícil. O filho, a filha com o TEA, com transtorno do espectro autista, vai ser difícil. Os filhos que não têm hiperatividade, que não têm autismo, que não têm TOD, também vão ser difícil. Também vai ser difícil. Principalmente, o Daniel, na adolescência. Porque na adolescência, o jovem, ele começa a ter aquilo que a gente chama na psicologia, que ele começa a ter uma diferenciação. Ele começa a ser um indivíduo. Ele começa a se ver como um adulto, quase. Ele começa a se ver como alguém que pensa. E ele começa a pensar realmente. Um jovem de 13, 14, 15 anos começa a olhar para a igreja dele de uma maneira diferente. Ele começa a olhar para as profissões de uma maneira diferente. Às vezes ele começa a não gostar da profissão do pai. O pai está investindo que ele quer que ele seja. O pai chama João, ele quer que ele seja o Joãozinho. O pai é médico, quer que ele seja médico também. 13, 14, 15 anos, ele pode falar que não gosta de medicina. Ele pode falar que não entende porque tem que ser médico, porque ele não vê. Então, essa, essa diferenciação, essa individuação, a gente fala que está se tornando um indivíduo, né? Então, ele vai falar para o pai e para a mãe coisas que o pai e a mãe não gostaria de ouvir. Vai ouvir crítica, às vezes, contra a comunidade religiosa, vai ouvir crítica, às vezes, à profissão do pai, vai ouvir crítica, às vezes, ao comportamento do pai ou da mãe, em algumas situações. Por quê? Está raciocinando, está analisando, está pensando. Agora, aí chega o ponto, né, Daniel, que o pai ou a mãe precisa confrontar, precisa dizer o não, precisa colocar a sua verdade, mas muitas vezes nessa hora o pai e a mãe se enrola. Por quê? Não admite. Vamos dar o exemplo do médico, que o filho falou que não quer ser médico e a família toda é médica. Não admite ouvir isso. Não admite. O ouvido já tampa na hora que fala não quero ser médico. E já parte para o ataque, já parte para a crítica. Sendo que o pai e a mãe sempre insistiu, está insistindo para aquele jovem, para aquele moço, aquela moça, tenha as suas ideias próprias, seja mais responsável, pensa nas suas escolhas. Quer dizer, tudo bem desde que não pense diferente do que eu penso? É complicado. E a gente vê muito isso no consultório. Então, eu avancei até a adolescência para voltar de novo no que o gole de chá falou, na que a menina aí do gole de chá falou. A Bruna de Piracicaba. É a Bruna de Piracicaba. É. É,
onde nós temos que nos fortalecer, o Daniel. Eu errei, tá? Eu, como pai, errei algumas vezes quando as minhas crianças eram pequenas, na maneira de confrontar eles, e errei também na maneira, às vezes, de confrontar os adolescentes, de colocar a minha verdade como sendo aquilo ali e acabou. Ainda bem que depois que passam os dias, a gente vai aprendendo, né? A gente vai dando um passo atrás. E vai, não é que a gente vai concordar com o que não deve ser concordado, mas a gente continua dialogando, continua conversando, certo? Então, o que que é muito importante para a Bruna e para as demais mães que estão aqui nos ouvindo e os pais? Melhorar o seu repertório, melhorar a sua capacidade, melhorar o seu amor próprio, a sua resiliência, os seus argumentos, seus, para que você possa ter mais o que entregar para o filho. Então, tem que estudar, tem que fazer terapia, às vezes, assistir uma live, ler um livro, trocar ideia com a pessoa mais experiente, orar a Deus, para Deus dar mais paciência, mais compreensão, e tem hora que não tem que fazer nada. Tem hora que tem que deixar a criança tá 1.000 por hora, deixa extravasar um pouco da energia, deixa brincar. Ah, vai desregular hoje o dia da tarefa. Um dia ou outro, deixa. Também não pode levar a coisa assim com muito autoritarismo, com muito assim, é assim ou é assim, porque senão o estresse vai ser muito grande. E aí é o perigo, Daniel, a própria pessoa também perder o controle e ser agressivo com o filho. E acontece, tá? Aconteceu comigo, aconteceu com meu pai em relação a mim. O pai e mãe, às vezes, perde o controle. Falhamos, né, Daniel? Não tem jeito, né? Sim. Mas tem que reconhecer quando aquele caminho que a gente está fazendo não está dando certo. Aí nós precisamos procurar recursos, procurar aprender algo diferente. Bom, já falamos sobre adolescência, né, Daniel? Falamos um pouco sobre casamento. Onde mais a gente poderia encaixar o não, Daniel? Onde você acha que tem dificuldade para o não ser bem colocado? Acho que no ambiente de trabalho, né, também é um lugar clássico. Porque, às vezes, no ambiente de trabalho, a gente tem dificuldade para colocar o não, Daniel. Eu acho que a dificuldade, ela está em todo lugar, né? Então é um pouco parecido até, um lugar com o outro. É a dificuldade em, em não querer confrontar, né? O medo, Também. né? Medo de evitar confrontos. E no trabalho é mais complicado ainda porque pode ser demitido, né? É. Pode, Aí, no caso, né, se for um superior, né? pode, Dizer um não para o superior. pode ir para o último lugar da fila para alguma promoção, né? Mas também precisa colocar o não, não precisa? Precisa. Precisa porque Sim, o Daniel, não importa se ele tem um gerente, se ele tem um supervisor, mas ele tem contribuição para dar. Ele tem opiniões, ele tem experiências. Só que no ambiente de trabalho vai ter que ser mais cuidadoso na maneira de colocar. Por exemplo, se é em uma reunião vamos colocar que tem lá umas 30 pessoas, e o diretor, ele pede, quem tiver alguma sugestão sobre esse projeto, tal, tal, e quiser colocar,
E desde que você conheça também como que é que esse diretor funciona, como que ele ouve as críticas, como ele é realmente na vida do dia a dia, porque uma coisa é pedir a crítica, pedir uma opinião na frente de todo mundo só por pedir, mas não quer ouvir. E quando ouve, deixa para lá, descarta. Ou se realmente você já viu até em algum caso ele pegar a opinião de alguém, ele gosta. Mesmo assim, tem que ir com muito cuidado. Então, eu diria o seguinte: se é este caso, levanta a mão, fala: olha, sobre esse tema aí que foi colocado, eu gostaria de passar a minha opinião. Gostaria de compartilhar com o grupo uma experiência que eu já tive. Eu gostaria de compartilhar um estudo que eu li de algo parecido e os resultados que eles tiveram. Na verdade, Daniel, você vai estar levantando para falar que você não concordou com aquilo que foi falado. Só que você não levanta falando, eu não concordo. Você levanta falando a sugestão, os exemplos dos lugares onde você já teve e a experiência que você já teve. E depois você termina. Vocês, que vocês acham? Vocês gostariam de que isso é válido? Qual a opinião de vocês também sobre isso? E muito obrigado. Quer dizer, não fala, eu não concordo. Pede licença e fala, vou colocar uma ideia, vou colocar uma experiência que eu tive, certo? Agora vamos mudar o tipo da chefia, ô Daniel. Faz de conta que é aquela chefia que você sabe que ele não quer ouvir, que ele realmente, até é perigoso ele queimar você no meio de todo mundo ali e falar algumas coisas que você já viu acontecer. Neste caso, é melhor você não falar o seu não ali. Só que você não guarda esse não para o resto da vida. Numa oportunidade que tiver em duas, três, quatro pessoas, num ambiente seguro, você comenta com essa mesma pessoa. Fala, olha, em tal lugar, assim, assim, teve uma experiência assim, aconteceu isso, se quiser eu trago o estudo para vocês verem, o que você acha? Ele vai perceber que você foi diplomático, que você não quis confrontar na frente de todo mundo, que você foi estratégico. Você não deixou de falar que você tinha uma ideia diferente. Só que você não quebrou a autoridade, você não bateu de frente. Porque como ele é inseguro, ele é inseguro. A ideia que vem diferente da frente de todo mundo, ele pega como um ataque. Mas como você colocou no particular, eu acredito que provavelmente a consideração dele com você vai crescer. Porque é mais difícil ele brigar com você em três pessoas ali falando sobre aquele assunto. Existe uma proximidade ali, um clima menos estressante. E você não deixou de colocar a sua ideia. O que você acha? Eu acho uma boa estratégia. Porque Eu acho que não, porque às vezes você tem uma ideia muito boa. eu acho que é comum no ambiente de trabalho, primeiro que ter essa ouvir, né, essas demandas do superior é comum, né? Isso aí faz parte do jogo mesmo. Todo mundo, como se costuma dizer, né? Todo mundo tem um chefe, né? Todo mundo tem alguém para se reportar. Uhum. Mas no ambiente de trabalho, eu acredito que existe também aquela coisa de um outro funcionário que às vezes não é chefe, mas ali por ter uma personalidade mais forte, às vezes, por ser mais extrovertido, acaba exercendo um domínio e muitas das vezes até nocivo, vamos dizer assim, porque também existe um domínio, não domínio, né, mas uma liderança nata também, que às vezes a pessoa não tem
o cargo de líder, mas ele acaba liderando naturalmente, né? As pessoas confiam nele, ele ajuda os outros, tal. Então existe esse caso também, mas eu acho que muito sofrimento no trabalho deve advir dessa coisa, da pessoa não ser o líder e acaba exercendo uma influência ali, uma pressão, acaba às vezes até mandando em alguém ali, assim, que não tem força de dizer não, e não é porque vai ser diretamente demitido, né, porque aquela pessoa não é chefe, mas acaba prevalecendo por ter mais voz ativa, entendeu? Por várias coisas, assim. Não sei se você entendeu esse ponto. Entendi. Acaba dominando, de alguma forma. Não, Mesmo sem ter aquele cargo de chefia, hierarquicamente direto em cima daquela pessoa. isso acontece, sim. Vamos dizer que essa pessoa, ela se posicionou. Não sei se posicionou talvez com competência, geralmente sim, mas ela se posicionou. Como ela se posicionou firme, ela a- muitas vezes chama para si a liderança. Então, quando a gente ensina a dizer não no trabalho, é justamente para isso mesmo, para essa pessoa, não só pela simpatia, mas pela competência, pela maneira como ela se coloca, ela ter a sua consideração, certo? Mas isso não quer dizer também que essa pessoa, o Daniel, vai fazer todas as vontades do chefe. Não pode. Mesmo que ela esteja se esforçando, esteja se posicionando, mas, por exemplo, alguém chega, o diretor chega e fala assim, olha, preciso desse serviço para tal dia e sobrecarrega a pessoa, sobrecarrega você, por exemplo. Você tem que falar, olha, eu consigo fazer esse trabalho, mas não para daqui uma semana. Eu consigo fazer daqui 15 dias, porque já tenho esse trabalho para fazer. Quer dizer, você se posicionou. Isso é um jeito de se posicionar no trabalho. Segunda maneira de se posicionar no trabalho também, para ter essa liderança, essa consideração também, junto com a direção. A pessoa te pede o mesmo trabalho que é para você fazer. Então você fala, ó, esse trabalho todo não dá para fazer nesses 15 dias. Eu consigo fazer 50%, certo? Então, você colocou já uma condição, ou seja, eu pego esse serviço, mas eu vou te falar que dá para fazer só 50%. Terceiro ponto, porque muitas vezes, na maioria das vezes, o chefe não aceita ou não, certo? Ele é para fazer isso aqui, pronto. Mas você pode dizer o seguinte, olha, eu vou conseguir fazer. Só que não vamos precisar reprogramar as prioridades. Tem um serviço que era para entregar daqui 5 dias, tem esse aqui que é para daqui 9 dias, tem esse aqui que era para ser entregue amanhã. Qual desses aqui que a gente pode jogar para frente, para mim poder fazer o que você está me passando? Vamos fazer uma reprogramação. Isso é dizer um não, mas é um não elegante, é um não educado. Você não está fazendo cara feia. Ah, quer que faz isso aqui? Dá para fazer, mas ele precisa olhar nas prioridades, porque ó, é 8 horas de serviço. Nessas 8 horas eu consigo entregar isso em tal prazo. Então, para fazer isso que você está me pedindo agora, isso aqui como que a gente faz? Dá para reprogramar? A gente conversa com o fulano, dá para passar para outra pessoa? Como que nós vamos fazer? Só que isso falando, Daniel, tudo com simpatia, sem fazer cara feia. É, é uma habilidade a se desenvolver, né? Isso. É treinamento. A pessoa está acostumada a bater continência para tudo, falar sim para tudo. Ela não vai conseguir fazer isso de hoje para amanhã.
Tem que começar Eu aos não, poucos. Como que começa sim, o treinamento, Daniel? Começa com os desconhecidos. Começa falando não para as pessoas que não é do ambiente de trabalho. Começa falando não para as pessoas que não é de dentro da sua casa. Começa dizendo não para as pessoas que não são da sua comunidade religiosa. Fala não na rua para alguém que vem vender uma rifa e você nunca consegue dizer não e compra de todo mundo. Começa a dizer não com uma pessoa que você não tem muito contato e ele te chama para um evento, para alguma coisa, aí você fala, ô, rapaz, não vai, não vou conseguir. Nesse dia aí eu já tenho um compromisso. Mas é uma pessoa que está assim bem longe do seu círculo próximo. É aquele não que sai mais fácil. Mas tem que treinar, tem que treinar. Também não pode, depois de uma live igual essa, amanhã em diante começar a falar não para todo mundo. Vai dar briga no casamento, vai dar briga na empresa. é, tem três mensagens aqui que colocaram no chat. Não é, Veja aí, Jonas. não é pergunta, né? Então, é porque também o tempo foi passando, o assunto foi mudando. Então, estava falando do filho, aí o Samuel Gonçalves escreveu: acredito que a melhor lição de um pai é o exemplo. Ontem fui na casa de um irmão da igreja, ele me pediu ajuda, pois o filho dele está o desprezando, discutindo com ele, pois ele bebe. Então, aí, acho que o filho adolescente, né, tendo conhecimento do vício do pai, é complicado, né? Realmente. Neste caso aí, deixa eu comentar um pouco esse, depois você vê na. Tá, tá bom. O filho adolescente tá criticando o pai por causa da bebida? Não tá respeitando o pai? Ele não deixou claro se é adolescente, mas sim, o filho está desprezando e discutindo. Ô, irmão O pai, Rubens, boa noite. É o Samuel, a paz de Deus. Boa noite a ele estava todos. presente. Boa noite. Eu cheguei de viagem hoje, né? E eu estava no estado da Bahia, uma preparação de Deus. Eu fui na casa de um irmão Rubens, e é a primeira vez que eu estava ali conversando com ele, né? E ele tá parado na graça. E ele comentou comigo que ele começou a desabafar ali. Ele disse para mim que ele está bebendo, né? É uma fraqueza que ele tem. E aí ele falou para mim que o filho dele discute com ele, né? Ele até começou a chorar ali, pedindo para mim uma oração. Primeira vez que eu conversava com ele ali, não o conhecia. E aí ele pediu para que eu orasse por ele, e pelo filho dele, porque o filho dele discutia, jogava na cara, né? Porque ele não dá exemplo e tá fora da igreja, né? E quer dizer para o filho congregar, para tocar, mas ele não dá o exemplo. Então, por isso que eu até comentei aqui, né? Acho que uma das melhores lições de um pai para um filho é pelo exemplo, né? Porque os filhos olham para os pais como uma referência. E se o pai quer ensinar algo para o filho, mas não tem moral, fica muito difícil. Ali nós oramos, né? Eu pedi para que ele desse um abraço no filho, que o filho desse um abraço com ele. O Senhor visitou bastante ali a gente, todos ali sentimos grandemente a presença do Senhor, mas eu vi que há uma dificuldade grande, porque ele não tem muita moral com o filho. O filho é adolescente, irmão Samuel? É adolescente, tem seus 15 anos. Olha, um filho de 15 anos. Nessa idade, é a idade onde entra o princípio lá da diferenciação e da individualização. É onde o menino de 15 anos começa a ficar bom em alguma coisa, começa a pensar a vida de uma maneira diferente, começa a se preparar para ser um adulto, né? Então ele começa, vamos falar dentro do popular, ele começa a se achar. Ele começa a achar que ele é Uhum, inteligente, ele começa a achar que ele está entendendo, por exemplo, a espiritualidade, que ele está entendendo a uhum. vida profissional, que ele está entendendo da vida, que ele está sendo inteligente mesmo, porque ele está vendo um monte de informações para ele.
Mas, nesse contexto, o filho precisa, nesse caso, esse jovem, ele precisa que alguém, um irmão da igreja, um familiar, um, uma pessoa que seja próximo dele, mostre para ele que o pai dele é um ser humano, que o pai dele é digno de pena, que o pai dele, apesar dele achar até ontem, anteontem, que o pai dele era perfeito, porque até uma certa idade nós achamos que nosso pai é perfeito. Nosso pai é o super-homem, a nossa mãe é a Mulher Maravilha, nosso pai não erra, nossa mãe não erra. Só que com 14, 15, 16 anos, você começa a enxergar as falhas dos pais. Você começa a enxergar os pecados dos pais. Você começa a enxergar que seu pai mente, que seu pai às vezes bebe, às vezes fuma escondido, às vezes é um ignorante, às vezes fala as coisas erradas, às vezes você fala um português lindo, maravilhoso, e seu pai fala tudo errado. E às vezes você passa a ter o entendimento do que é servir a Deus, do que é a graça, do que é Jesus Cristo, e seu pai fala também que serve a Deus, mas bebe, fuma, às vezes pouco vai na igreja, Uhum. e isso precisa alguém chegar nele com jeitinho também, né? E mostrar para ele Sim. que o pai é falho, o pai é errante e não é perfeito. Assim como ele Uhum. também, que tem 15 anos, está achando que ele é perfeito agora, que ele já está pronto e acabado, ele não é. Quantos Uhum. pais, quantos irmãos da igreja que bebe, que fuma a vida toda, mas se esforçam para servir a Deus, se esforçam para cuidar dos filhos, se esforçam para pagar as contas da casa, se esforçam Sim. segundo a sua capacidade. Só que a pessoa está viciada, a pessoa está com uma fraqueza. Só que é uma fraqueza que todo mundo está vendo. Agora, esse menino tem e vai ter é outro tipo de fraqueza. Eu não tenho a fraqueza que o pai dele tem. Mas eu tenho outra. O Daniel, às vezes, não tem essa ou aquela fraqueza, mas tem outra. Agora, o que precisa entender é o seguinte, e sabe quando que ele vai entender mais isso? Quando ele for pai, quando ele te casar, quando ele tiver filhos, ele vai ver o Sim. sacrifício, o esforço que esse pai aí, mesmo bebendo, o esforço que ele faz para trazer comida em casa, o esforço que ele faz para não perder o emprego, o esforço que ele faz para orar a Deus e falar para o Senhor que ele é um pecador, mas Sim. todos nós temos essa dificuldade. Agora, não estou dizendo isso, Samuel, com o intuito de criticar o menino de 15 anos, de maneira Sim. nenhuma. Sim. Eu, com 15 anos de idade, tenho uma história muito parecida com essa aí, tá? Eu, com 15 anos de idade, eu desejei a morte do meu pai. Eu pensei em atos violentos contra o meu pai, porque ele bebia demais, Uhum. certo? Tratava nós tudo de uma maneira assim, não tratava a gente bem. Não era servo de Deus, mas era um homem assim, trabalhador, mas tratava a gente muito mal. Então eu tive ódio dele. Mas graças a Deus, Deus mudou o meu coração. Para mim, depois de algum tempo, principalmente depois que eu fui pai, de saber que não é fácil ser pai. Que daquele jeito dele, ele trabalhou, ele lutou, ele tem uma história de vida de uma pessoa esforçada. E lá na Uhum. frente, um certo período, ele deixou a bebida e mudou alguns comportamentos dele. Só que ele só mudou o comportamento dele também, Samuel, quando eu mudei a maneira de tratar o meu pai. Quando eu comecei a tratar ele Exatamente. com amor, com paciência. Então, você que tem mais contato com esse jovem, conversa com ele, fala para ele, olha, seu pai, dentro da doutrina, dentro da igreja, realmente ele está falho. Ele está.
Não, Então, como eu a falei, força não está nele dele conseguir parar de beber. E não está nele aham, por enquanto. Mas trata ele bem. Ó, e isso funcionou comigo, vai funcionar com ele também. uhum. Diga para ele Como eu assim, disse, né, como eu né? disse, eu estava em outro estado, né, porque Deus preparou essa viagem e ali o pai dele me chamou de canto e me contou essa história, e ali ele pediu um conselho para mim. Aí eu falei: "Irmão, vamos orar, né, vamos todos aqui unidos orar". Então era ele, a esposa dele e os 2 filhos, né, esse jovem, e tinha Aham. uma mocinha também mais nova. E ali ele falou: "Olha, tem dias que eu discuto com ele mesmo e eu não admito isso, porque ele me despreza, ele joga na minha cara". Aí eu falei: "Irmão, não faça isso". É aquilo que o irmão Rubens acabou de falar, tratar com amor, foi o que eu disse para ele ontem, né, eu Isso, falei para ele: "Abraça ele todo dia, dá um abraço, fala que ama, fala que o pai está aqui para o que precisar". E outra coisa, orar todos os dias. A partir de hoje eu e, falei para ele: "Vamos orar, eu não vou mais estar aqui, mas o Senhor vai estar aqui". Então, a partir de hoje, pegue a sua família, bora orar, vamos orar todo mundo, vamos buscar e, Deus, e- vamos, a partir de hoje, todo mundo orar. E eu dei esse conselho, né, irmão? Então, sim, agora vai dele, né? E na hora ali da oração, o Senhor deu de pedir para que ele abraçasse o pai. Na hora que ele abraçou o pai, os dois começaram a chorar. Foi uma visitação muito linda, né? O Senhor nos visitou grandemente ali. Então, foi esse conselho que Deus deu de e, falar para ele, mas né? Abraçar e orar. continua conversando com o moço, com o jovem, e Uhum. fala para ele tratar o pai dele como se já fosse essa pessoa que ele sonha que ele seja, como se ele já fosse um servo de Deus, que é o que ele tem de modelo na mente dele, como se ele fosse um pai maravilhoso, como se ele fosse uma pessoa exemplar. Trata ele Certo, desse jeito que não tem como não mudar com o tempo, mas trata bem. Só certo. É completando, o melhor caminho, irmão Samuel. só Tá ok. completando, essa história lembra muito a história de Noé, né? Que Noé foi um homem justo na presença de Deus, que salvou, né? Fez a arca para salvar os animais, a família dele. E depois ele teve um momento de fraqueza que ele se embriagou. E um dos filhos não honrou ele, né? Zombou dele. Tirou sarro, chamou os outros, tal. E aí os outros tiveram a honra, né, de costa, cobrir o pai e tal. E aí o desfecho foi que aqueles que honraram foram abençoados, né, e o cão era sem cão e Jafé. O cão que tinha zombado não recebeu a bênção, né? Então, só completando, né, é mais uma completando o que o irmão Rubens falou, que o adolescente acha que pai era perfeito, mas agora vê que não é, e ele é perfeito, mas você acha até Adão, até Noé, que foi um grande servo de Deus, né, que Deus olhou na terra e viu Noé como justo, escolheu ele como justo, teve um momento de fraqueza e Deus não imputou. Então, quem é um filho, né, para imputar? E um dos filhos encobriu a nudez do pai, colocou a Os outros dois, toalha, né? cobriu para Os- chegar perto sem desnudar o pai. Quer dizer, é, escondendo, né? Aí escondendo fica o símbolo também, né? Escondendo a fraqueza, em vez de expor a escondendo fraqueza, a fraqueza, a a falha fraqueza. que todos nós temos. Se não fosse a misericórdia, não fosse a graça, o favor sem merecimento de Jesus Cristo, todos nós temos nossas falhas. Ele cobriu todas as nossas falhas. Tem aí depois uma outra pessoa, acho que esse assunto poderia entrar também, a Kátia Fiorini colocou que penso que no contexto de igreja, comunidade, às vezes é bem difícil a questão do não. Difícil para quem fala, às vezes gera culpa, né? E para quem ouve, mas não aceita por se entender em alguma desvantagem e ver no irmão a ajuda. É a Kátia de Arujá, que é uma pessoa que está com ela. Aí seria entrar um pouco na comunidade
O não no contexto religioso, é isso? né, no contexto da comunidade religiosa. O não no contexto religioso, seja dentro dos membros ali, entre os irmãos, ou dentro da hierarquia, dentro das reuniões, é um pouco mais delicado ainda. É mais delicado. Porque se for dentro do contexto ali da comunidade, existe o pensamento de que temos que fazer o bem, temos que amar o próximo, então não poderíamos machucar, discordar de alguém. Então vem essa culpa, vem esse medo de magoar, de ofender, de deixar alguém triste. Então, aí onde vem novamente que nós precisamos contextualizar, nós precisamos entender que tem que ser falado a ideia, tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. Só que tem que falar com cuidado e dentro do ambiente de igreja, com mais cuidado ainda, porque pode gerar um mal entendido ali, e a gente sabe dessas histórias, né? Que às vezes a pessoa até fala assim, não volto mais na igreja, porque alguém lá me tratou mal. E às vezes não tratou mal, só falou alguma coisa, né? Então tem que falar com todo cuidado. Agora, quanto à questão da hierarquia, do mesmo jeito que eu dei o exemplo para você de uma reunião dentro da escola, vamos pensar uma reunião dentro da comunidade religiosa, dentro ali dos que administram. Os ministros religiosos, né, os que têm ali algum cargo, alguma função, algum ministério. Tem que tomar muito mais cuidado de falar o não, porque ali já entra o contexto também de que na mente de alguns dos que estão na liderança, eles não podem ser contestados. Eles não podem, não pode falar que pensa diferente. Tá lubrificado aqui, É a estratégia da água, hein? da água. Então tem que falar com mais cuidado, viu, Daniel? Mas é importante falar. E o mesmo cuidado, tem que ver se aquela reunião realmente é para dar opinião ou é só para ficar quieto. Porque tem reunião que ela é só formalidade. Ela está comunicando decisões. Perdão. Não é para você dar a sua opinião. Na reunião, no meio de todos ali. E tem reunião que realmente a pessoa quer alguma ideia. Você tem que conhecer o contexto. Conhecer a pessoa que está atendendo a reunião, que está presidindo. Se realmente quer uma ideia. E se houver ambiente, aí você dá a sua ideia. Da mesma maneira, com humildade, com educação, sem mostrar emoção, porque o problema, muitas vezes, de dizer o não, o Daniel, vamos pensar no ambiente de igreja. Falou uma coisa, uma ideia lá, não vou dar exemplo aqui não, para não, para não dar problema, mas surgiu uma ideia lá, que você escutou e você achou a ideia ridícula. Você achou horrível a ideia. Você levanta, vermelho, nervoso, coração saindo pela boca, e fala alto, fala veementemente que você é contra, e coloca a sua ideia, você foi agressivo demais. Agora, se você consegue levantar, respirar, tomar água, falar o que você pensa, dar exemplos, no nível de voz que eu estou aqui, aí tudo bem. Aí você pode falar na reunião. Mas se você não vai dar conta,
deixa para falar em particular. Porque se você falar nervoso, quem está lá na frente vai ficar nervoso também. E vai virar uma contenda. E quem vai perder? Quem vai, quem vai sair perdendo nessa história? Mesmo que tiver com toda razão. É você. Porque provavelmente os outros, todos, dependendo do jeito que você falar, vão achar que você estava errado. Que mesmo que você estava certo, mas o jeito que você falou foi desrespeitoso. E foi mesmo. Porque é um ambiente religioso, é um ambiente espiritual. Pode ter o contraditório? Pode, mas não pode perder a comunhão. Não pode desbancar Aí você foi ouvir, deu aí, ruim. uma gritaria, uma briga. Deu ruim. Desligou? Não pode partir para uma briga, para uma confusão, né? Então tem que Sim. tomar esse cuidado. Mas é bom, sim, colocar o que pensa. É Mancati que perguntou, né? É bom, mas tem que ter sabedoria, tem que ter prudência. Porque se não coloca a verdade, o que você pensa, numa reunião, mas coloca mal colocado, ninguém presta atenção. Agora, se você coloca bem colocado, faz pensar. E se você fala diretamente com 3, 4, 5 pessoas, que são aquelas que realmente resolvem, tá, às vezes tem mais peso ainda de você falar num ambiente que tem 3, 4, 5 pessoas, com humildade, claro, com educação, com consideração, fala, olha, eu penso diferente, eu vi algo assim, eu queria que vocês me orientassem, queria a opinião de vocês, mas eu penso assim, assim, assim. Colocando com respeito, com educação, as pessoas vão gostar também. Porque eu também não posso ficar com medo, Daniel, de ser autêntico. Porque senão fica também aquela história assim, eu sei que eu posso ajudar, eu sei que eu posso contribuir, e eu não falo. Agora, se eu falei numa reunião aberta, se eu falei em particular, mesmo assim eu fui voto vencido, mas eu posso dizer assim, eu falei, entendeu? Eu falei a minha opinião, o meu pensamento, mas não passou a minha opinião, e é uma reunião. Olha só, igreja é assim, igreja, empresa, eu fui voto vencido. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar, Daniel. Ah, mas não poderia ser desse jeito. Mas foi foi concordado desta maneira. Então eu sozinho não posso mudar. Eu acho que Acho que deu para entender, né? sim. E uma coisa que a gente poderia falar é que nem eu falei lá atrás, no começo, a hora que começou, né? Que existe um fator cultural. No Brasil, por exemplo, o brasileiro não gosta de falar não. Ele, em vez de negar logo uma coisa, vamos lá em tal lugar, em vez de ele falar não, não vou, ele fica, vamos ver se eu não tiver que sair, depois eu falo. Ele prefere dar essa enrolada, às vezes ele já decidiu que ele não vai mesmo, mas mesmo assim ele não tem coragem de falar não, ele dá uma enrolada. Depois a gente vê, deixa no ar. E aí, falando sobre o contexto da comunidade religiosa, quem é mais antigo dentro da comunidade observa assim que houve uma certa mudança, né? Que antigamente questão de liderança, de hierarquia era mais rígida, né? As decisões eram tomadas e não tinha como contestar, não tinha ninguém contrariava, né? E hoje os membros são mais contestadores, né? E também há uma abertura um pouco maior por parte dos líderes. Tanto é que algumas coisas
foram criadas aí, né? Por exemplo, agora tem igreja que tem espaço infantil, que é uma coisa que não tinha antes. Antes, provavelmente eles acham, sei lá, 20 anos atrás, se a gente trouxesse essa ideia, alguém ia falar, não, a criança tem que ficar lá e ficar quieta, acabou. Então, hoje não, hoje já tem essa visão que, olha, se criar um espaço para criança, né, colocar uma atividade ali direcionada, com pessoas competentes ali, vai ser produtivo. Então, assim, mas aí por que eu estou dizendo isso, né? A gente não está aqui para criticar nada, tal. É que, às vezes, a pessoa que é mais nova, ela vê e fala, mas olha, eles não aceitam, eles não fazem, não modificam, não querem ouvir, tem sempre essas reclamações. Mas aí quem tem mais tempo vai falar, olha, com o tempo, né, com paciência, as coisas vão mudando, né, vão tendo novas visões, né, como o exemplo que eu citei, o espaço infantil. Então, assim, eu já vi reclamação, até lá no grupo mesmo, né, do WhatsApp, sobre o autismo, sobre entender ali, né, que a necessidade de, de um tratamento especial para algumas crianças e tal. Então, assim, muita coisa ainda não chegou, não desenvolveu, mas com o tempo, né, e com paciência, que nem o irmão bem colocou, né, ver se é o contexto favorável a falar, e falar com educação, sem né, se emocionar, sem demonstrar ali algum tipo de confronto aberto, né, com o tempo as coisas vão mudando, né, então a dica para todos é ter paciência, né? E a gente E vai caminhando aos poucos, né? Para chegar lá. paciência, respeito, consideração, porque cada um tem uma visão de mundo, uma visão de espiritualidade, uma visão de vida, né? E isso vai mudando, vai mudando. Então, dentro desse olhar que as pessoas têm sobre uma determinada situação, vai chegando às vezes num ponto que há um consenso que algo precisa ser melhorado, ser aperfeiçoado. A gente tem que ter a paciência, o discernimento e ver o lado bom. No exemplo que eu estava dando aqui do filho que está vendo a fraqueza do pai. Realmente, tem algumas coisas ali que precisa melhorar. Mas, puxa vida, esse pai aí faz mundo e fundos por esse filho, na, na concepção dele, né? E então tem que ter a paciência, às vezes, de ver a mudança, de ver o que realmente a pessoa é. Porque existe maldade no pai, existe dolo, existe intenção de machucar o filho? Não. Então, no ambiente religioso, no ambiente espiritual, as pessoas, em sua maioria, têm bom desejo, têm Deus no coração, têm vontade de servi-lo, da maneira que aprendeu, da maneira que foi criado. Agora, devagarzinho, algumas concepções, algumas visões vão mudando. E Deus vai ajudando também para que haja essa mudança, né? Porque a perfeição, não vai ter aqui nessa terra a perfeição. Aqui na terra, nós lutamos, nós procuramos a santificação, que é ficarmos separados de algumas situações que a gente foge, que a gente procura viver diferente. Então, santificação no sentido de separação de algumas coisas que a gente procura fazer para agradar a Deus através dos nossos comportamentos, das nossas obras, lembrando que não é as nossas obras que vai pagar a conta, porque a conta que Jesus zerou lá para nós é impagável, não tem como a gente pagar. Mas a gente vai fazer alguma coisa através das nossas obras, né? Agora, a perfeição não é aqui, é num outro ambiente.
A perfeição, esse corpo aqui já vai estar mudado. Esse corpo aqui vai ser glorificado. Aí nós teremos a perfeição. Aí não vai ter tristeza, não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter vaidades, não vai ter o meu eu, a minha vontade de fazer. Não vai ter, vai ser uma paz. Aí nós chegamos na perfeição. Então nós precisamos ter Deus no coração. Entrando no ponto aí que nós estamos falando sobre o não, tem um ponto lá em Mateus, acho que é Mateus 16, 24, que fala para o homem negar a si mesmo. Cada um renuncia a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga, né? Renunciar a si mesmo. Essa parte aqui de renunciar a si mesmo, Daniel, ela tem um fundamento muito grande de renunciar. Renunciar é eu dizer não para mim, dizer não para o meu eu, dizer não para a minha condição, para o meu egocentrismo. Eu tenho que dizer não. Mas o que a gente vê, principalmente de uns 10 anos para cá, é uma propaganda, é um comércio, é uma mudança de cultura, uma mudança de mente, em que o centro, cada vez mais, é o ser humano. O centro é a pessoa. Então, não é difícil você procurar aí na internet e achar curso dizendo assim: reprograme a sua mente, seja a sua nova versão, realize os seus sonhos. Sabe assim, cria uma expectativa, e está criando na cabeça de muitos, que todo mundo vai ter R$ 1 milhão, todo mundo vai ficar famoso, todo mundo tem que ser a melhor versão de si mesmo. E Jesus falou o contrário: negue-se a si mesmo. Ou seja, não é que nós vamos desistir da escola, desistir da faculdade, desistir da carreira, não é isso. Mas negar a si mesmo é falar assim: nada é meu, tudo é do Senhor, o Senhor que me colocou, Ele que está na condução de tudo. Quando eu parto para esse lado, eu também diminuo um pouco o meu orgulho, o meu convencimento, né? Então, negar a si mesmo e aceitar a verdade de que é Cristo. Agora, se eu tenho um carro ou 2 carros, se eu tenho uma faculdade ou 2 faculdades, se eu tenho um ministério ou 2 ministérios, nada é meu. E se eu sei muito, eu não sei nada. É Deus que vai me dando. Então, não é eu que tenho que crescer, não é eu que tenho que aparecer. É Jesus em mim que tem que aparecer. E como que ele vai aparecer? Através daquilo que eu fizer. Os atos de amor, de bondade e de servir a Deus. Novamente eu digo, não estou querendo dizer que é através das obras que você está acertando. Não, não é isso. Mas você exterioriza também através das obras. Tá bom. A Bruna de Piracicaba chegou a comentar que dentro da comunidade religiosa, talvez, né, seria útil também se tivesse 6 pessoas apoiando né, ali no meio da reunião, igual o corporativo. Quem sabe devagarzinho vai ter. E o Enéas Dias levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta? O Daniel, o Almeida, ele deu um toquinho aí que acho que vai mais Ele que deu um 7, toque 8 de minutos, 10 parece, minutos, né? exatamente. E o Tranquilo. Samuel acabou de colocar aqui. O Enéas Dias, acho que esqueceu a mão levantada. Aquela passagem também em Mateus 5, que fala: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o E que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5, Essa parte é, Mateus 5, É uma palestra totalmente bíblica, viu, professor Rubens? Mateus inclusive, 5:37. Isso mesmo. inclusive, Samuel, é um pouco daquela coisa contra o brasileiro, né? Porque se você não vai, você me convida para alguma coisa, eu já não vou, o ideal é eu falar que eu não vou mesmo. Ficar Sim. enrolando, né?
Não é? Porque é sim, sim, não, não. Ou você vai e fala que vai, ou você não vai e fala que não vai. Ficar assim, eu vou ver depois, sabe? Então, Acho que é uma a gente questão não muito para cultural pensar, né? mesmo, né, Mas se for Madalena? ver, é isso mesmo, né? É uma questão muito cultural, né? Como o irmão falou, a nossa sociedade, o nosso povo brasileiro, para agradar ou para não magoar, a pessoa acaba falando dessa forma mesmo. Ah, Deus vai preparar. Já é uma forma da pessoa dizer que não vai, né? Já é uma forma da pessoa querer ali se desculpar. Mas na própria palavra está escrito isso. Então, se o Senhor Jesus disse que nós devemos ter uma palavra sim, 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 não, não, significa que ele deseja que nós tenhamos posicionamento, né? Que nós tenhamos uma É. palavra firme. E essa questão de não é uma questão que deve ser trabalhada, né? Como o irmão Rubens falou, é uma habilidade que deve ser praticada. Você tem uma palavra mais firme, uma palavra do não, quando você começa a praticar mais. Então, se for sim, é sim, se for não, é não. Nesse mesmo contexto, se nós ouvirmos a parábola das virgens, e 25 de São Mateus, quando acabou o azeite das loucas, elas pediram para as prudentes. E as prudentes falaram assim: olha, não vamos dar o azeite para você, porque senão vai faltar para vocês e para nós. Vai ali que ali está vendendo. Vai ali que tem um lugar que vende. Ou seja, elas não dividiram, falaram não, só que elas falaram, ali tem para vender. Quem sabe dá tempo de vocês ir lá comprar. Foi um não com elegância, Exatamente, É, professor. bem, bem lembrado, realmente. mas teve que dizer o não. Com certeza, é uma questão que deve ser trabalhada, né? Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Irmão Rubens, o irmão acredita, voltando ali no contexto familiar, o irmão acredita que hoje os pais não têm um momento ali em família com os filhos, um momento a sós? Acredito que esse é um ponto que precisa ser trabalhado também, né? De ter um momento em família. Olha, infelizmente, está faltando o momento de família dos pais com os filhos, dos maridos com a mulher, do sogro com a sogra, do cunhado Esse com os fortalecimento, né? cunhados. Tá faltando muito isso. Está Acho que há faltando muita exigência, demais. mas E não se tem aquele você momento de quiser lazer. estudar melhor esse tema, leia o livro A Geração Ansiosa. Você vai ver como que está triste a parte da tecnologia, o que está fazendo com os nossos diálogos. Tá certo. A vida veio se tornando, né, mais dura, assim. Então, o, o esposo tem que trabalhar mais, a mãe também tem que trabalhar. É muito comum, antigamente, só trabalhava o esposo, né? A mãe ficava em casa, cuidava da casa dos filhos. Aí hoje é difícil um casal que a esposa não trabalha. Então, assim, essa dificuldade financeira, mesmo, vamos dizer, ela já agravou um pouco esse convívio. E aí agora também tem a distração eletrônica, né? Que o pouquinho de tempo que tem junto, aí cada um fica no celular assistindo, o filho também fica no quarto jogando. Então, realmente, né? Deve, É, a o tempo foi modernidade, comprometido, né? O a tempo de estar modernidade, junto. né? É. O mundo digital faz com que nós trabalhamos direto. Então a gente se distrai muito. O irmão Rubens, você quer fazer as considerações finais? Porque já estamos para 5 minutos, né? Para as 10. Maravilha. Olha, esse tema, aprender sobre o dizer não, realmente a gente poderia aqui ficar muito mais tempo, e é importante a gente se posicionar, aprender a se comunicar melhor, né? E também o outro ponto que a gente poderia falar muito tempo aqui também é aprender a ouvir o não, porque às vezes a pessoa não consegue ouvir o não, nem deixa o outro terminar, briga, é, chora, sofre, porque não ouve o não. Então, o não sempre
poderá ser uma crítica construtiva que eu estou recebendo. Então, tem que aprender a ouvir o não também. O mês que vem... E a gente pode pensar, né, só um parênteses, que ao desenvolver a habilidade de dizer não, automaticamente essa pessoa vai estar mais preparada também para ouvir o não, eu acredito. Sim, Né? é isso mesmo. Vai entender que em alguns momentos eu não posso ajudar, eu não posso fazer. Então, quando alguém não puder me ajudar e não puder fazer por mim, eu vou entender que faz parte da vida, que é assim que a vida funciona. Uhum. Né? Mas vamos encerrando. Agradecemos aqui a presença de todos que ficaram aqui até o final. E esse tema aí, eu até para o mês que vem, daqui a uns 30 dias, estou vendo já com o pessoal da gente fazer um treinamento aí de uns 3 dias, 3 aulas só sobre aprender a dizer não. Quem tiver interesse, depois entra no particular, quem tiver interesse, e a gente vai fazer umas 3 aulas seguidas pelo Meet, para um grupo, né? Aí vai ter material para acompanhar tudo, para falar sobre aprender a dizer não. Deus abençoe a todos. Irmão Daniel, Deus abençoe por mais uma vez estar Amém. aqui junto aqui nessa mediação. Agradeço pela paciência, pelo carinho. E Deus preparando mais oportunidades, pode contar com a gente aqui para estar sempre colaborando com este grupo. Deus abençoe a Amém. Deus todos. abençoe, irmão. Nós Amém, agradecemos. professor Rubens. Amém, Daniel. Boa noite a todos.